Boa noite, irmãos e irmãs da Sociedade Espírita Caridade e Fé. Com muita alegria, embora ainda de modo virtual, mais uma vez nos reunimos, agradecendo ao Criador por tudo que temos recebido e que possamos ter ouvidos de ouvir para os ensinamentos da noite, que versarão sobre a recordação das sublimidades dos ensinamentos de Jesus. Nós encontramos o mestre Galileu nos dizendo: não vim destruir a lei de Deus, a lei do amor. Também nos apresenta a reencarnação, fortalecendo os laços de família. Nos fala sobre o perdão das ofensas, que nós devemos nos reconciliar com os adversários, que nunca devemos julgar, que precisamos fazer aos outros o que gostaríamos nos fizessem eles, que a caridade para com todos é essencial e fundamental e que nós devemos amar o próximo e principalmente o inimigo. E devemos sempre honrar nosso pai e nossa mãe, nos apresentando amor incondicional. Pois lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 23, encontramos um título estranho, diferente, fora de uso, que leva a um comportamento incomum, a um entendimento assim. O título é Moral Estranha. E nós vamos então iniciar com Lucas transcrevendo palavras do Mestre. Se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e mesmo sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Parece que nós estamos diante de uma contradição. Será possível que Jesus tenha dito estas palavras? Embora toda a simbologia do Evangelho seja forte, seja incisiva, ao compararmos, instintivamente rejeitamos o sentido literal. Embora os evangelhos tenham sido escritos após o desencarne do Mestre, nós compreendemos que ou a essência do seu pensamento não foi bem explicada, ou o sentido primitivo sofreu alterações nas traduções de uma língua para outra. Um erro na origem repetir-se-ia nas reproduções, como até hoje acontece. Então, supérfluo discutir e justificar, dizendo ser de Jesus essas frases. Primeiro, precisamos saber se ele as pronunciou. Segundo, se afirmativo, pesquisar se na sua língua, o aramaico, essa palavra tinha o mesmo significado que na nossa. Encontramos exemplo no Evangelho de João. Aquele que odeia sua vida neste mundo, a conserva para a vida eterna. Não exprime a ideia que hoje atribuímos a esse termo. Devemos considerar a pobreza de linguagem do aramaico e da língua hebraica, onde havia muitas palavras com vários significados. Por exemplo, o termo camelo significava tanto um animal quanto um cabo, feito de pelos de camelos. Outro exemplo, agulha. Agulha para coser, e também a denominação de uma porta estreitíssima na época
que ficavam colocadas nas cidades para segurança. Então é preciso ter em conta os costumes e o caráter dos povos que influem sobre as suas línguas. Sem esse entendimento, o verdadeiro sentido da palavra é deturpado. Pode ser uma blasfêmia em uma e não significar a mesma coisa em outra. Em latim, non odite, e em grego kai, não quer dizer odiar, mas amar menos. Em hebraico, com Jesus, significa não amar tanto quanto a outro. Então não é odiar. Por isso, Mateus nos apresenta aquele que ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Aquele que ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Então, no dialeto siríaco, que Jesus usava frequentemente, a significação é mais acentuada, siríaco da Síria. Exemplo, e Jacó amou também a Raquel mais do que a Lia. E Jeová, vendo que Lia era odiada, apiedou-se dela. A odiada no sentido de menos amada. Começamos a compreender. Então devemos levar em conta o meio onde viveu Jesus. Por esse motivo, por essa razão, é preciso afastar da palavra ódio a significação moderna, porque contraria o espírito dos ensinamentos do sublime Galileu. Um exemplo, quando ele pergunta quem é minha mãe e quem são meus irmãos, ele fala da família espiritual. Então Mateus nos traz novamente palavras do Mestre quando ele nos acrescenta: todo aquele que tiver deixado por meu nome sua casa, seus irmãos, suas irmãs, seu pai ou sua mãe, sua mulher ou seus filhos, ou até as suas terras, por isso receberá 100 vezes mais e terá por herança a vida eterna. Pedro vai dizer a Jesus: tudo deixamos e te seguimos. E Jesus lhe disse: ninguém deixará pelo reino de Deus tudo o que possua, que não receba desde este mundo muito mais e no futuro a vida eterna, a vida espiritual. Então, de uma língua para outra, o mesmo termo se reveste de maior ou menor energia. Algumas palavras na mesma língua perdem seu valor com o correr dos séculos. Uma tradução rigorosamente literal nem sempre exprime perfeitamente o pensamento, como nas frases de Jesus. É preciso palavras equivalentes para manter a exatidão. Então, quando Mateus nos apresenta a frase de Jesus, abandonar pai, mãe e filhos, ele está nos trazendo deixar, renunciar. E diariamente nós temos exemplos de afastamentos. O filho para estudar em outro local, em outra cidade. A filha que contrai núpcias e vai morar com o esposo. O pai que vai trabalhar em outro estado, em outra cidade, em outra região. A mãe que vai ajudar seus pais em outra localidade. Separações necessárias, mas provisórias, porque acabada aquela missão, eles retornarão. E uma outra informação
importantíssima. As afeições não desaparecem porque a distância não diminui o amor, não diminui a solicitude, não diminui o carinho, nem o respeito. Porque a separação é necessária ao progresso. Exemplo, as etnias, para o aprimoramento da sociedade e a diversidade da lei de reprodução. Então, a ideia de renúncia total à família seria a negação da doutrina exemplificada por Jesus. E até aqui só tratamos do ponto de vista material. Quando o mestre falou sobre quem é minha mãe e quem são meus irmãos, e vimos há pouco, ele vai nos mostrar os interesses da vida espiritual, da vida futura, se sobrepõem a todos os outros interesses. E se sobrepõe a todas as considerações humanas. Foi o que Jesus veio nos ensinar. E que está concorde com a essência de suas instruções teóricas e principalmente práticas, porque contidas todas dentro da lei maior, a lei de Deus, a lei de amor, justiça e caridade. Então, quando nós nos debruçamos sobre a veneranda doutrina espírita e vamos beber dessa água lustral do conhecimento, ela, a doutrina espírita, nos apresenta considerações além do ponto de vista material. Os verdadeiros laços de afeição são os do espírito e não os do corpo físico. Laços eternos que se robustecem pela depuração moral através das reencarnações milenares, sucessivas e necessárias, nos apresentando a verdade consoladora, onde todos recebem força moral para suportar os desafios da vida na Terra. Então nós encontramos os amigos espirituais nos dizendo: é preciso que nós compreendamos em profundidade a essência dos ensinamentos do sublime Galileu, porque nós precisamos sair da vida terrena melhores, mais purificados, com a fé mais robusta, sabendo por que nós estamos confiando e acreditando nas palavras desse irmão que veio até nós há mais de 2000 anos, para que nós pudéssemos compreender. Então nós vamos, nesse momento, observar o que o mestre nos disse: não te preocupes com a materialidade. Pensa na glória do mundo espiritual. Mas enquanto estiveres na terra, vai ensinar o reino de Deus, vai dizer aos homens que a pátria deles não é aqui, mas no mundo espiritual, porque somente lá transcorre a verdadeira vida. Que nós fiquemos com essas informações importantíssimas para saber que a lei do amor não tem lugar e não tem espaço para a palavra ódio.
que fique para a nossa reflexão, irmãos e irmãs. Agradecemos a oportunidade, permaneçamos na paz do sublime Galileu. Boa noite.